Fala, galerinha do canal Licitação Descomplicada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Salles, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que tem o compromisso de trabalhar questões relacionadas às licitações e contratos com a administração pública, para te ajudar a refletir sobre o tema, sobre a matéria e também lidar com questões aí no seu dia a dia. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar a questão das estatais, o uso da modalidade pregão por elas, que é muito utilizada. O fato é que essa modalidade, ela está com seus dias contados na edição da Lei 10.520 de 2002, por conta do novo marco regulatório, que está nascendo aí do projeto de lei 4.253 de 2020. Sim, é um projeto de lei, mas que, no entanto, ele já recebeu a aprovação das casas legislativas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Aliás, já está com redação definitiva do Senado Federal, no parecer 10 de 2021, vou deixar aqui embaixo para ficar fácil na consulta de vocês, e já está submetido à sanção presidencial. Qual é o problema com relação ao uso da modalidade pregão? É que o projeto de lei 4253 de 2020, ele vai revogar, que significa o quê? Vai ser substituto de 3 legislações sobre licitações e contratos com a administração pública. A Lei 8666 de 1993, que trabalha as modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, além de trazer as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação e todo o procedimento de contratos. Também revoga, vai substituir a Lei 10.520 de 2002, essa lei que trabalha a modalidade pregão, e a Lei 12.462 de 2011, que trabalha o regime diferenciado de contratação, RDC. A Lei 13.303 de 2016, que é conhecida como Regime Jurídico das Estatais, já trabalha questões de licitações e contratos lá no título 2, capítulo 1 e 2. E por causa disso, o projeto de lei 4253 de 2020 já diz expressamente não se aplica esse projeto às estatais. É interessante que o próprio projeto de lei, ele possui uma disposição no seguinte sentido, que se aplica a lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa a uma das 3 leis que vão ser revogadas, a 8666 de 93, a 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011. No entanto, o próprio projeto de lei já diz lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que não são abrangidas pela lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, porque são regidas pela Lei 13.303 de 2016, exceto aqui no artigo 177. Esse artigo 177, ele acrescenta crimes lá no Código Penal de licitações e contratos. Então, por conta disso, neste particular, aí são aplicados às estatais. A Lei 10.520 de 2002, ela é muito utilizada. Essa modalidade pregão é usada para bens e serviços de natureza comum, conhecidos pela doutrina como aqueles objetos de prateleira. A lei diz cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. E a lei lá das estatais, o seu estatuto jurídico, Lei 13.303 de 2016, deixa muito claro no artigo 32, inciso 4º, e no parágrafo 3º, a possibilidade de uso da modalidade pregão instituída pela 10.520 de 2002, tanto na forma preferencial, por conta do seu objeto, como no modo eletrônico. E por que tudo isso? Se tornou uma modalidade queridinha por todos, pela celeridade processual que ela traz na sua fase externa, com a inversão, né, de análise da documentação pela proposta, então primeiro proposta, e somado ao lance, né, que se tenta chegar aí o preço mais justo para aquele objeto, analisa-se a documentação apenas do vencedor, tem apenas um recurso, quando então é encaminhado para
a adjudicação e a homologação. E como é que fica, então, as estatais? Se vai ser revogada a Lei 10.520 de 2002, eu não poderia, então, utilizar? Bem, vamos lá. Primeiro, essa modalidade pregão, ela está mantida lá no projeto de lei 4253 de 2020. Vai se tornar lei editada pela União, nos termos da Constituição Federal. A Constituição diz que é privativo da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as suas modalidades, para ser observados por todos os entes federativos, inclusive para as empresas públicas e sociedades de economia mista. E quando faz referência ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, é porque faz referência aos seus regulamentos de licitação e contratos. Então, isso significa o quê? Que a Lei 13.303 de 2016, ao autorizar a modalidade pregão, embora esteja vinculada à Lei 10.520 de 2002, que será revogada, de outro lado, ela permanecerá criada lá no projeto de lei 4253 de 2016. Não vai ser uma criação da estatal, mas sim uma legislação editada pela União na forma privativa dada pela Constituição Federal. Então, a forma de solucionar isso é trazendo essa modalidade pregão para dentro do regulamento próprio das estatais. Ela vai sofrer aí um pouquinho uma alteraçãozinha aí na forma de processamento dessa fase externa no projeto de lei 4253 de 2020, mas trazendo esta modalidade para dentro do regulamento próprio das estatais, aí sim resolve o problema. Um regulamento exigido na própria lei 13.303 de 2016, que diz assim lá no artigo 40, inciso 4º, as empresas públicas e sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos compatível com o disposto nesta lei, especialmente quanto aos procedimentos de licitação e contratação direta. Por isso, as estatais não estarão inovando, estarão apenas trazendo uma modalidade legitimamente criada por uma lei federal para dentro do seu regulamento próprio de licitações e contratos. E assim está resolvido o problema, pode ser utilizada essa modalidade normalmente. É isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenha sido muito útil e que abra aí uma boa reflexão sobre o tema. Até a próxima!